Os irmãos com o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, Jesus, obrigado pela minha voz. Obrigado. Nós, seres humanos, somos tendenciosos a só sentir falta de algo quando perdemos, não é verdade? Então, eu fiquei por esses dias com a voz muito debilitada, ainda está debilitada, não estou 100%, com uma tosse imparável, a noite então, deserto, né, Jefferson? Misericórdia, rapaz. E agora eu estou melhorando assim. Que gratidão ao Senhor por isso, amados. Que gratidão ao Senhor por isso. Então que possamos ser gratos, amados, por tudo em nossas vidas. E principalmente quando tudo vai bem, seja grato. Porque quando o dia mal vier e algo de nós ser tirado, a gente vai sentir falta. Então a gente tem que saber lidar bem com isso. Amados, a palavra do Senhor, Isaías 24:17. Todos, amém? Eu vou ler um texto base na versão NVI, 2011, mas os irmãos entenderão, a maioria usa João Vieira de Almeida, eu também, mas esse texto em especial eu quero ler na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito do terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus, e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado. Amados, um texto muito forte do profeta Isaías. Isaías, com toda a sua capacidade de comunicar e enxergando pela visão profética humana, enxergando a sua realidade no mundo em que ele estava inserido, no contexto do povo de Deus, o povo de Judá. Isaías, pela percepção do Espírito, ele vê o quão afundado está o mundo, amado. E não só no período dele, mas a visão de Isaías é uma visão profética. Os estudiosos entendem que o capítulo 24, 25, 26 e 27 de Isaías, que é conhecido como o Apocalipse de Isaías. Isaías profeticamente vê, amados irmãos, a degradação em que o mundo se encontra. Obrigado, amado. A degradação em que o mundo se encontra e para onde ele está se encaminhando. Então, amados, nós vemos, por meio das palavras profundas de Isaías, que o juízo de Deus perto está. E essa terra será abalada, amado. Essa terra, ela verá o juízo do Senhor. E não tão como foi no dilúvio, não tão como foi em Sodoma, Gomorra, as cidades circunvizinhas. Essa terra verá o juízo do Senhor como ela nunca viu, amado. E os homens desmaiarão de terror. Os homens serão surpreendidos, serão tomados de assalto, amado. A raça humana terá sua saia levantada. Os homens verão o Senhor bufar pela sua narina.
Porque o pecado não é qualquer coisa, amado. O pecado é transgressão da lei. O pecado ofende a santidade de Deus e tem as suas consequências. Então todo pecado que os homens estão cometendo, derramando sangue, transgredindo contra a lei do Senhor, será cobrado. Será cobrado. Mais do que Jesus Cristo nos ensinou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a raça humana, o próprio povo de Deus, será amortecido por causa do endurecimento do pecado. O pecado tem essa capacidade de nos enganar, amado, de nós enxergarmos que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer contra a lei do Senhor não ofende a santidade de Deus. E nós sabemos muitas vezes que assim é, mas por causa do endurecimento do nosso coração, enganado pelo fel do pecado, nós deixamos assim, nós deixamos correr, nós deixamos a água passar embaixo da ponte. A raça humana vai cometendo, como diz Jó, o homem bebe iniquidade como se fosse água, e achamos que isso não terá uma consequência. Haverá uma consequência. E nós estamos vendo, amados irmãos, amados, olha só, eu estou perto de fazer 39 anos, e sempre, desde pequeno, ainda que com dificuldade, eu acredito que a primeira televisão que foi ter na minha casa, eu deveria ter por volta de 10 a 11 anos de idade, uma televisão que foi doada, daquela que tinha a cor azul, vermelha, e se eu não me engano é verde ou amarela, não sei quem já teve essa televisão, pequenininha, já teve, né? Já teve, né? Televisãozinha pequenininha, aí os canais mudavam assim, lembra disso? Bombril, quem lembra? Meu Deus do céu, que luta! Mexe aí no bombril, não tem, sei lá, o bombril, e mexe, não sei o quê, para ver se a imagem aparecia. Mas como um rádio. Minha mãe então tinha hábito de rádio, dormir ouvindo rádio. Eu tenho esse hábito até hoje. Mas tenho um fone de ouvido para ajudar, que a nega não gosta. Mas eu gosto de dormir ouvindo rádio, ouvindo música. Eu gosto disso, desse hábito que eu adquiri da minha mãe. Mas eu ouvia determinadas notícias que houve-se um terremoto lá não sei aonde, um negócio longínquo que era muito distante, que não se afetava, e depois aquilo era esquecido, a gente não ouvia mais nada. Mas as profecias apontam que isso sempre aconteceu, acontece e continuará a acontecer, mas só que isso agora será num curto período de tempo. E conforme isso vai acontecendo com frequência, nós deixamos de ligar, amado. Não há mais em nós a expectativa do retorno do Senhor. Não há em nós uma expectativa profética, apocalíptica, de que esses eventos anunciam, oh glória, a volta do nosso Messias. E nós devemos entender e crer que a terra está gemendo, gritando e anunciando: Jesus está voltando. Aleluia. E nós, como igreja do Deus vivo, devemos ansiar. E quando vemos a terra cambalear como um bêbado, é o nosso Senhor abalando essa terra. E Ele está abalando essa terra. Eu não lembro da minha infância de ouvir sequer um terremoto na Colômbia, na Venezuela, na Argentina, no Uruguai, Paraguai. Agora nós vimos, amados irmãos, país vizinho do nosso, tremeu-se o Brasil. A Venezuela, ela foi tremida, abalada. Ali a terra cambaleou como se fosse um bêbado. E os homens foram destruídos. Estão debaixo dos escombros. Porque a iniquidade dos homens. Isso é uma consequência do pecado. São os efeitos devastadores do pecado. E os seres humanos estão amortecidos, endurecidos. Nós estamos na nossa pressa nervosa. Nós estamos envolvidos na nossa correria. Nós estamos olhando para o nosso umbigo, olhando para as nossas circunstâncias, para os nossos problemas, para as nossas faltas e ausências, e nós não conseguimos mais olhar para o céu e falar: ó Senhor, o Senhor não virá. Ó Deus, eu não suporto mais viver nesse mundo de iniquidade. Ah Deus, eu estou percebendo
muito perto, amado. E nós vamos ver cada vez mais esses sinais, amado. Cada vez mais esses sinais frequentemente vão acontecer. E não só mais agora em países longínquos. O Brasil também será abalado, amado. Ou será que o Brasil passará ileso? Um país afundado em tanta corrupção, em tantos crimes, homicídios, assalto, assassinato, abuso infantil, abuso de mulheres, escravidão. Não vai haver escapatória. Não vai haver. As guerras estão aí. As guerras estão aí, elas não cessaram. Não pararam. A Ucrânia e a Rússia ainda permanecem em guerra. Israel ainda está em conflito. Estados Unidos envolvido em tudo isso. E Jesus falou, vai acontecer. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Nós passamos pela pandemia, eu nunca experimentei aquilo, eu nunca vi aquilo. Os homens morrendo por falta de oxigênio, por um vírus, uma peste, uma doença, em que dizimou milhões e milhões de homens. Em todas as partes do mundo, na China, Japão, Europa, América do Norte, América do Sul, na Ásia, África. E passou. Apóstolo, a vida tem que seguir. Lógico. Só que a gente segue não olhando para Cristo. A gente segue olhando para nós. Pestes em vários lugares. Irmãos, a pandemia, ela foi algo totalmente incomum. Eu tive a Covid, fiquei enclausurado 14 dias, depois fui liberado. Perdi o olfato. Já estava baleado já o meu olfato, por causa da doença de Bela. Que baleado do olfato e da audição. Aí veio a Covid, deu uma prejudicada mais ainda. E nós experimentamos isso, perdemos pessoas. Eu perdi um amigo, Marcão, chamava de Marcão, moreno, agora o Rogério assim, moreno, forte. A Covid levou. Graças a Deus aqui nós não perdemos ninguém. Mas ela passou por nós, pestes. Qual era o nome daquela lei que eles fizeram? Que fechava a cidade? Não, era outro termo que eles utilizavam. Lockdown. Cidades fechadas. Supermercados e lojas com limitação. Irmão, a gente passou esse negócio. E agora o mundo, o Brasil, a sociedade, as igrejas, os pastores ficaram doidos, porque parou-se a arrecadação, parou-se as ofertas de dízimo, e nós vimos nesse momento pastores vendendo feijão que curava, amado. Como pode esse país passar impune? Não passará. Deus julgará. Não só esse país, mas o mundo. Aí Jesus disse em Lucas, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, na terra, e as nações verão a angústia e a perplexidade do bramido e a agitação do mar. Pega a vídeo do que foi o tsunami na Ásia, 2004. Uma coisa assustadora, devastadora. Ondas de 23 metros, de quase 30. Você tem noção do que é isso? Uma onda de 23 a quase 30 metros de altura, vindo numa velocidade inexpugnável e varrendo tudo, levando aviões, iates, mansões e prédios, levando tudo como se fosse brinquedo. Abalou o tsunami de 2011 no Japão, abalou usinas nucleares, causou uma devastação nuclear. Vidas e mais vidas. As nações verão a angústia
e a perplexidade com o bramido e a agitação das ondas. Aí Jesus diz: os homens desmaiarão de terror. O pânico será tão profundo, tão denso, que alguns seres humanos não suportarão, desmaiarão, vão desfalecer. A pressão vai baixar a tal ponto de desfalecer, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Está falando de astros, e também fala também profeticamente, espiritualmente, de hierarquias espirituais. Aí Isaías vem e fala: o temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Vem. O que vai vir, Isaías? O temor. O que vai vir o temor? Porque a gente perdeu. Vai vir o temor porque a terra perdeu o temor. E Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Perdeu-se. Perdeu-se. As crianças não têm mais o temor. Os adultos não têm mais o temor. Os jovens não têm mais o temor. Os adultos, homens e mulheres, perderam-se o temor. Eu lembro que eu era pequeno, quando tinha relâmpagos e trovões, raios. Aí as mães, principalmente, para colocar as crianças ficar quietinhas, falavam: ó, papai do céu vai brigar, hein? Não, falava aquilo, acabou. Fala isso para qualquer criança hoje. Você vê se ela veio com medo? Fico com medo de nada, mano. Fico com medo de nada. Tô dentro de casa, mamãe. Vai nada, papai do céu é bom. Ó, só sabe isso de Deus. Vai nada, corre daqui, corre para lá, não sei o quê. Irmão, a gente tinha temor. Tapa a televisão, tapa os espelhos. Fica todo mundo quieto. A gente não tem mais isso. A gente já não tem mais reverência, mano. A gente não tem mais respeito à santidade divina. A gente não tem nem reverência ao culto que nós vamos prestar. Nós saímos de casa muitas vezes no automático. Não nos vestimos para a glória de Deus. Não entramos aqui com temor e reverência à santidade de Deus. Nós não chegamos na igreja dobrando o nosso joelho com temor mais ao Senhor. Nós não temos mais temor na nossa própria família, dentro da nossa própria casa, no nosso casamento, em nossas palavras. Nós perdemos o temor. Nós não respeitamos mais a palavra de Deus, amado. Nós não tratamos mais a Bíblia como a santa palavra de Deus. Nós perdemos o temor. Nós perdemos o temor. Nós acordamos sem temor. Andamos sem temor. Vivemos sem temor. A palavra é lida, não infunde mais temor. A palavra é pregada, não se infunde mais temor. Zombaria, carnaval, carnavalescos zombam de Deus. Aqueles que se dizem servos de Deus também zombam. A consequência disso será cova, laço, vem sobre ti, ó morador da terra. É o que Oséias falou: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalece o perjurar, o mentir, o adulterar e furtar. É isso. Por quê? Porque acabou-se o temor. Vídeos, desenhos psicodélicos, coisas psicodélicas estranhas, não análogas à fé, não análogas à consciência cristã, não coisas convenientes, filmes, seriados, vídeos, música. Meu Deus! A lei de Moisés diz assim, Levítico 26, 21: se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trazer-vos-eis praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfiarão, desfarão o vosso gado, e vos apunharão, e vossos caminhos serão desertos. E se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente,
e eu mesmo vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Vê se o dinheiro na Venezuela está valendo alguma coisa lá. Vale nada. Não vale nada. Não sei se vocês viram essa notícia. Eles estavam comendo um cachorro lá. Cachorro. Um salário mínimo praticamente estava dando para comprar somente 1 ou 2 refeições diárias. O dinheiro da Venezuela virou jornal para acender fogo. Quando ele diz isso aqui, quando eu vos quebrantar o sustento do vosso pão, está falando de economia, sustento diário. Deus está falando, o pecado está tão grave que eu vou quebrar as pernas de vocês na economia, porque vocês pensam que o que sustenta vocês é o dinheiro de vocês, é o salário de vocês, é o emprego de vocês. Eu vou abalar a economia mundial para vocês verem. E quando a mulher cozer pão num forno, tosar-vos-ão o vosso pão por peso. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Não vai se fartar. Está longe de nós, né? Mas quero ver o que vai acontecer. Como é que vai ser? Está pertinho já, Venezuela, né? Deus guarde, Deus guarde, pastor, que isso? Está repreendido em nome de Jesus. Jeremias 8,3, a palavra diz: escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 48:44, o que fugir do temor cairá na cova. O que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os homens vão tentar, de algum meio, de alguma maneira inteligente, tecnológica, de alguma forma, tentar escapar da ação do Senhor. Aí Jeremias profeticamente diz: olha só, o que fugir do temor vai cair na cova. Ou seja, não adianta fugir do temor. Aceite o temor do Senhor, se curve o temor do Senhor. Se você fugir dele, a cova te aguarda. Mas o que sair da cova cairá preso no laço, porque trarei sobre Moabe o ano da sua visitação. Ou seja, não escapará. Irmãos, entenda uma coisa: a terra não passa simplesmente por problemas econômicos e políticos ou crises sociais. Ela passa por um problema espiritual. É isso que essa terra está passando, problemas espirituais. A raiz de todo esse problema é espiritual. Não existe uma sociedade saudável quando Deus é rejeitado. Não existe uma sociedade saudável quando Deus é rejeitado, quando o homem vira as costas para o Senhor. Não tem como essa sociedade ser saudável. Não vai haver escapatória. Meu Deus do céu. Pastor, por que você está pregando isso? Porque tem coisas que acontecem na vida do pregador, tem mensagens que vêm, que às vezes são estranhas. A gente vê, lê a palavra, ora, recebe vídeos de irmãos, textos bíblicos, e às vezes nós lemos de maneira corriqueira, normal, mas há momentos que a palavra vem, o Espírito te faz voltar para aquilo, se inclinar para aquilo de uma maneira diferente. Uma irmã que está lá, não sei se ela é na Espanha, não sei onde ela está, ela me mandou esse texto do profeta Isaías, junto de um vídeo. Eu não vi o vídeo até hoje, mas quando ela me mandou só esse texto aqui, que a terra cambaleará como um bêbado, o Espírito Santo
me acordou, parece que me pegou pela cola e falou: será que você não está vendo? A terra está balançando, ela está andando como um ébrio bêbado, não haverá escapatória, pregador. Será que você não está vendo como os irmãos estão, a sociedade está, a igreja está, o mundo está, a economia está? As pessoas não têm mais temor, as pessoas perderam a graça, as pessoas não mais suportam o peso de uma palavra. Falei: Senhor, e agora? Ele falou: o caminho é o arrependimento, mas não haverá escapatória. Quando o juízo chegar, quando eu visitar, eu vou executar. 18. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abrirão, e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, e de todo se romperá, e de todo se moverá a terra. Em outras palavras, aí está dizendo o seguinte: essa terra vai tremer. Eu vou pegar essa terra com a minha mão, eu vou sacudir essa terra. Ao longo dos anos, amado, Deus vai demonstrando paciência, longanimidade. Só que o nosso problema, a gente confunde paciência com aprovação. Deus está quieto, Deus está em silêncio, nada está acontecendo, e os homens continuam fazendo. A geração antediluviana também era assim. Noé foi visitado pelo Senhor, recebeu uma palavra profética: constrói. Por quê? Porque a iniquidade do homem subiu na minha narina. Me arrependo de ter feito o homem que criei. Me entristeço, Noé, pelo homem que criei. A minha imagem e a minha semelhança se perdeu, Noé, se afundou no pecado, se afundou nos crimes. Noé, eles estão perdidos. Pregue a minha palavra, construa uma arca, porque eu vou fazer esse mundo afundar sobre as águas, Noé. Mas Deus, nem chove aqui, nem mar existe. Eles me chamaram de louco. É por causa disso mesmo, Noé, porque a salvação é por meio da fé. Eles precisarão de fé, acreditar na minha palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, para que o homem se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Pregue a minha palavra, Noé. 1 ano, 2, 3, 4. Esse velho é louco. 5, 10. É doente, maluco. Eu ouço isso há muito tempo. Cadê? Aqui só tem orvalho. Que chuva é essa que ele está falando? É igual quando está frio, né? E nós cariocas não somos muito adeptos do frio. Cai um pouquinho de temperatura, a gente já fica logo no esquimó. A gente fala: rapaz, se vier esse frio que está esperando, foi assim que Noé. Se vir a chuva que está esperando, com essa arca, caramba, só você vai se salvar. Só ele se salvou. Porque ele creu. E o nosso problema é que a gente não crê que o que está escrito vai acontecer. Eu creio. Eu creio. Vamos ler. Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romper, naquele mesmo dia, a Noé estava vivendo tranquilo, a geração também, e não como a gente vive, ônibus, bicicleta, carro, vamos para o trabalho, voltamos, as crianças para a escola, volta, clínica, médico, remédio, farmácia, mercado, comida, come, bebe, dorme, café da manhã, estamos vivendo. Só que a Bíblia faz questão de narrar como se fosse um dia comum, fortuito, semelhante. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram,
E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, e com ele na arca, e eles e todo animal conforme a espécie, e todo gado conforme a espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e todo pássaro de toda qualidade, e toda carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Sabe o que me assombra nisso aqui? Deus falou com Noé, Noé falou com a sua família, Noé obedeceu ao que Deus disse, falou com os humanos, e de alguma maneira, foi o próprio Senhor, falou com os animais, e os animais obedeceram. E isso é bíblico, sabe por quê? Porque quando a gente está amortecido pelo pecado, animal tem mais razão do que a gente. Balaão ouvia Deus, falava com Deus, era profeta de Deus, se vendeu, se corrompeu, foi em direção àquilo que ele amava. Onde está o seu coração, ali está teu tesouro. É nisso que a gente vai caminhar. Deus estava falando com ele, ele não ouvia nem via. A mula viu, e ouviu, e parou. Os animais aqui ouviram, entraram, e a arca fechou. Quando se fechou, chuva, 40 dias e 40 noites. Os homens se tornaram animais, e parece que os animais se tornaram gente, que ouviram a palavra de Deus. Da mesma sorte, Sodoma e Gomorra. Irmãos, era uma geração depravada quanto mais, desde os jovens até os velhos. Porque quando aqueles seres espirituais, de alguma maneira, se transfiguraram em homens, e eles viram aquelas pessoas novas, diferentes, falaram: quem eles são? Entraram na casa de Ló. Entraram? Vamos lá. Quer carne nova no açougue? Eu quero. Ló! Abre, Ló! Coloque-os para fora, que nós queremos abusar deles. Ló, não se faça tal coisa. Por favor, tome um de minhas filhas, mas não faça tamanho pecado. Uma geração afundada. E o que reservava para eles era fogo e enxofre. Gênesis 19, 24 em diante diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades que nascia da terra. Deus fez. Por quê? Depravação, iniquidade, pecado. Deus fez descer dos céus a sua ira. Deus mudou? Ah, pastor, foi no Antigo Testamento. Vou te dar no Novo Testamento, não está aqui, mas o Espírito me trouxe. Romanos 1,19. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que Deus está dizendo é: o céu, a terra, os animais, tudo que eu criei serve para mostrar que há um Criador, e vocês serão indesculpáveis quanto ao juízo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes,
em seu discurso se vaideceram, em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se louco, e mudaram agora do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a toda imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Eu lembro muito pequeno, quando começou esses eventos aí, Rock in Rio, aí começou, né, a liberdade sexual, depravação, e o lema era sexo, droga e o índice de AIDS, uma doença, uma peste, que na década de 80 e 90 devastou homens e mulheres. Aí sabe o que acontece? O homem arruma um mecanismo, meios, controlamos, conseguimos, acabou, voltemos à depravação. E o homem continua nisso daqui, ó. Deus os entregou e o homem voltou. Aí Deus diz, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importam de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não são dignos de morte, tanto os que as praticam e os que consentem com as que fazem. Tanto quem faz, tanto quem consente vai ser dizimado. Essa terra vai ser abalada. Irreconciliáveis. Não adianta, você vai, você conversa, você fala, não adianta, a pessoa não dá um abraço para você. O que impera nela é o orgulho, é a razão, é a certeza, é a convicção, é o coração blindado e fechado. Não se há humildade de falar, eu errei, eu estou em pecado, me perdoa, eu quero retratar isso, eu quero tentar consertar essa demanda. Não! O ser humano fica irredutível. Deuteronômio 32, 22, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Irmão, isso aqui não é coisa do Antigo Testamento não, amado. Salmo 18, versículo 7, então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Com isso, a terra vai cambaleando, como se fosse um bêbado. Aí o diabo, para enganar, sabe o que diz? Ó, não sei como, mas Deus cuida do bêbado e das crianças. Que o bêbado anda, cambaleia e não cai. Vive bêbado para tu ver onde tu vai parar. Os camaradas que vivem na rua aí tá o quê? Estão voltando para casa, né? Só se for o inferno na casa deles, amado. Só se for o inferno na casa deles. Não, Deus cuida, como é que o bêbado vai? Ó? Aí ele olha assim,
segura. Vai para casa. Eu estou indo. Vai deixar, eu estou indo. Tranquilo, eu chego lá. Está tranquilo. A terra está assim. Genilson, a terra está assim, Genilson. A terra está como um bêbado. A terra está bêbada do sangue. A terra está bêbada do pecado, amado. Você pode ver. As pessoas não querem mais. Acabou-se. Irmãos, acabou. Você coloca pregadores na rua, evangelizando, pregando, falando, faz apelo na rua. As pessoas não querem. As pessoas não querem ouvir de Cristo. As pessoas não querem Cristo. Isso é dentro e fora da igreja. Na igreja também está assim. Então tem que parar, pastor? Não! Nós estamos debaixo de uma ordem. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A ordem é pregar, amado. Por quê, pastor? Porque Deus não terá o culpado por inocente. Ele vai dizer: eu avisei. A terra está cambaleando. A terra está assim, fora do seu eixo. A Isaías diz, Isaías 29:20, a terra cambaleia. Apagão geral, não sei se tem na casa de vocês. Apagou o vento. Falei, rapaz, opa, papai, calma. E eu ri. Olhei assim por fora, falei, gente, o tempo vai mudar, que vento é esse? A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Olha o que Isaías diz, amado. Porque tem bêbado que cai, ele fica ali um tempo. Ele, pum, se estatalaca no chão. Está o céu, sol forte comendo aquela coisa. Ele está lá bêbado. Aí alguém vai para casa, ele não deixa aqui. Ele fica lá. Mas do nada ele levanta e fala, vou ter que ir para casa. Tem que ir para casa, meu Deus. Ele volta para casa. Mas Isaías está querendo dizer que vai chegar um momento que a terra vai cair, ela não vai mais se levantar. Senão para o juízo. Teve uma vez, amado, eu lembro esse texto aqui, eu lembrei disso aqui. Minha esposa vai lembrar. Foi um dia, acho que de quinta-feira de carnaval, saí louco. Como desde ser louco, já começava na pressão, chamando firme na cachaça mesmo desde cedo. Aí eu vi que estava espertinho, falei, não, eu posso beber muito, senão eu vou cortar a orelha da rapaziada. Os meus clientes também eram tudo maluco, bebiam igual eu. Não, legal, toma um gelinho aqui, tá tranquilo, bota lá na geladeira lá e pá, coisa e tal. Mas você não bebe muito não, eu falei, não, tá tranquilo, só um gelinho e tal. Tá lá. Aí o Satanás, ele bota essas festas até no verão, tudo calor, tudo maravilhoso, mano, tudo cooperando pro mal, não é pro bem, cooperando pro mal, tudo conspirando para as trevas, para o inferno. Aí eu tomando gelo, aquela coisa toda e já no ritmo. A noite ia caindo pro coração, já ia batendo mais rápido, ficava aquela ansiedade, aquela coisa. Minha mulher, ela odeia essa data, ela sempre odiou essa data, é um inferno. Eu não ia para casa não, mano. Eu comecei, fui para rua, bebendo, chapando. Sei que ela me procurou, não me achou, rodou tudo. Quando ela voltou para casa, que foi 5 horas de manhã já, né? De manhã, sabe onde ela me achou? Na escada. De cueca. Aqui. Cara! Onde? Você tem miserável? Assim. Eu estou ilustrando isso para você ver como está o estado da raça humana, da terra. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar.
Versículo 21. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Poderes nos céus, aqui ele está falando dos demônios caídos, dos seres espirituais. Deus castigará os seres nos céus e os reis embaixo da terra. Por quê? Por causa da corrupção. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Nós vemos o homem, a sociedade, a família, os governos perdendo o equilíbrio, perdendo a noção. Tudo invertido, amado. O que a gente vê hoje é a inversão de valores, corrupção, violência, idolatria e um profundo desprezo com a palavra de Deus. Um profundo desprezo com a palavra de Deus, dentro e fora da igreja. Ontem, lá no evangelismo lá, falei com o Fernando. Bia estava lá, aí chegou uma senhora para falar com Bia. Cadê Bia? Não estou vendo ela. Bia é grande demais, cadê ela? Cadê essa? Tá ali atrás? Você é grande, Santa. Chegou a moça para falar contigo, não foi? Ela falou o que mandou contigo, Santa? Ela ficou um pouquinho, começou a pregação, dá certo para mim não, levantou e saiu, mano. Ouviu um pouquinho, lá tá gostoso, louvou, aquela coisa toda, né, o Izinho, o Breno Fernando botou um fundo musical, o Izinho, aquela coisa toda, a gente ficou, falei, Fernando, quando não tem a estrutura de louvor, vamos botar um fundo musical, também diminuiu a hora, olha só, diminuiu a hora na prefeitura. A prefeitura antes liberava, em qualquer horário, durante o dia, mas o máximo agora é até as 8 da noite. Antes era até 9, né, Breno? Aí Fernando conversou com ele e tal. Ele, não, Fernando, você é novo aqui? Não sou novo e tal. Fernando, não, mas eu também sou funcionário da prefeitura. Sim, ok, mas até 8 agora, até 8. Aí, essa mulher ouviu, chegou, ficou. Aí sentou um outro casalzinho ali, ficou ouvindo e tal. Ele levantava, saía. Pessoal no bar. Irmão, as pessoas estão desprezando a palavra. Rejeição quanto à palavra. É o que Oséias tinha dito. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, o homicídio, sobre o homicídio. Por isso a terra desfalecerá, e qualquer que morar nela se desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. O meu povo é destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Uma corrupção generalizada, um abandono da lei, da palavra de Deus generalizada. Irmão, meu Deus do céu, a terra está bêbada, os homens estão bêbados. Provérbios 14, 34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Eu sei que é pesado, amado. Eu sei que é pesado, mas nós devemos ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muito tempo. O intuito dessa palavra não é destruição ou causar pânico, por mais que ela promova, ou no mínimo deveria promover. Mas o intuito
um apelo ao arrependimento. É um apelo ao arrependimento. O que o homem precisa, nesse momento, é de arrependimento. O que as igrejas precisam, os pastores precisam entender, é pregar uma palavra de arrependimento. Porque o nosso único lugar seguro é em Cristo. É somente em Cristo. Essa terra vai ser abalada. Não haverá escapatória. Os homens vão se esconder na fenda das rochas. Eles já estão construindo bunkers. Já estão abastecendo esses bunkers. Eles já estão, meus irmãos, entendendo a terra colapsando, a terra gemendo, a terra aguardando o retorno de Cristo. E eles estão de alguma maneira tentando se proteger. Não haverá lugar seguro senão em Cristo. E eu fecho aqui no versículo 23 de Isaías 24. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. O que ele está a dizer é, poeticamente, profeticamente, no retorno glorioso do Senhor, o sol não dará sua luz, a lua não dará a sua luz. Ambos se envergonharão, fugirão antes da presença do Senhor, e aqueles que pertencem ao Senhor voltarão para Ele. Então o único lugar mais seguro é na presença do próprio Cristo. Hebreus 12, 25 diz assim a palavra: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparão, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Quem é esse que adverte dos céus? Cristo. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adorem a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo que consumidor. Olha o contexto desse texto que a gente diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. O contexto desse texto é: tome cuidado, não rejeita aquele que te adverte, porque se nós nos desviarmos daquele que nos adverte, que dirá os de lá? Quem é de lá? Os do mundo. Então, amado, se nós como igreja de Cristo, irmão, olha o fim que a gente está chegando. Eu tinha dito isso aqui, sem antes de saber que o Brasil ia passar daquele outro jogo ou não, para jogar contra a Noruega, que foi. Eu tinha dito aqui um culto anterior. Eu falei: se cair um dia de domingo, eles vão mudar o dia, o horário do culto. Mudaram. Irmão, olha o fim que a gente está chegando. Pessoas mudando o horário de culto por causa de jogo de futebol, amado. Crente deixando de vir à igreja a culto por causa de jogo de futebol. Pastor, não pode ver? Não, você pode ver, eu vejo. A questão, o que é prioridade, o que nos movimenta, o que de fato é o nosso apreço, o nosso amor. Faltaram porque queriam ver e viram. Pastores colocaram jogo no telão, amado. Vamos levar a igreja para ver o jogo. Todo mundo de verde e amarelo. É Bolsonaro. Brasil, eu sou brasileiro. Que vontade de me enforcar, mano. Deus me perdoe. Brasileiro nada.
O Brasil perdeu. Perdeu. Saiu fora. Ó, que delícia. Os pastores, por que você perdeu? Eu não queria tanto. É o Hexa. Irmão, quando o pecado pesa, a terra cambaleia. Quando chega um nível que a iniquidade está tão densa, tão pesada, a terra cambaleia. Mas quando Cristo reina em nosso coração, quando o mundo é abalado, o crente fica firme. O crente fica firme. Com isso, amado, não coloque a sua esperança nesse mundo, nas coisas desse mundo. Examine sua vida diante de Deus, amado. Vê que tipo de crente você tem se tornado nesse ano de 2026. Como é a sua fé? Como está a sua comunhão com Cristo? Que tipo de cristão você tem se tornado? Como você trata as coisas santas? Como você vem para a igreja? Qual a intenção que você vem para a igreja? Como você lê as Escrituras, a Bíblia e a Palavra? Que voltemos a andar em santidade, amado, pois Cristo é a nossa única esperança. Colossenses 3,3 diz: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória. O que quer dizer? Vida eterna, salvação. Nesse ambiente abalado e inseguro, somente Cristo é o lugar seguro. E essa é a promessa, a principal promessa que Ele nos fez. Qual? A vida eterna. É essa. Não é prosperidade, não são bênçãos materiais. Ele pode fazer isso, Ele faz isso. Não é cura, mas Ele também cura. Não é isso. Mas é a vida eterna. Eu quero te convidar a abrir comigo aí Isaías 25, 26 e nós terminamos. Olha só os textos de Isaías, a promessa dele. Depois de todo o abalo, depois de todo o colapso, depois de todo o caos, depois de todo o juízo e justiça, restauração, vida eterna, glorificação. Isaías 25, versículo 8 diz assim: destruirá a morte para sempre. Opa! Como é que a morte vai ser destruída para sempre? O soberano Senhor enxugará as lágrimas, te lembra alguma coisa esse texto? De todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exaltemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Isaías 26:1. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece salvação como os muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa. Oh, glória! A nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porém em ti confia. Deus, aleluia, vai manter a nação que se mantém fiel, amado. Fiel. Versículo 19 de Isaías 26. Mas os teus mortos viverão. Quais são os mortos que viverão? Aqueles que morreram em Cristo. Seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é um orvalho de luz. A terra dará luz a seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O que essa palavra quer dizer, amado? Quer dizer que aqueles que manterem-se firme no seu propósito, Deus vai guardar, Deus vai proteger.
não será abalado, não vai cambalear como um bêbado, como essa terra está, mas será guardado e protegido. E se morrer, pastor? Se morrer, ressuscitará primeiro. É esse que ele manda dizer: olha só, cantem, triunfem, glorifiquem ao Senhor, vocês que morreram, pois seus corpos ressuscitarão. O teu orvalho é orvalho de luz, luz, amado, porque o nosso Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Fique de pé comigo em nome de Jesus, amado.